Vamos agora ver uma questão aqui que são as análises de hipóteses e a simulação de dados e vamos começar aqui pelas tabelas de simulação. Eu já tenho aqui previamente preparado um fecheiro de trabalho e, portanto, vou preencher aqui esta tabela com os dados do enunciado e os dados do enunciado dizem-me que eu tenho aqui uma distância percorrida de 300 km num veículo que gasta 5 litros por cada 100 km a um preço de referência, vamos imaginar, de 1,27 euros. E, portanto, eu tenho aqui 300 km percorridos, a um preço de 1,27 e 5 litros aos 100, que é o que este carro gasta. Litros consumidos, então, serão o número de quilómetros percorridos vezes o número de litros que ele consome por 100 km, a dividir por 100, porque é aos 100, portanto tenho 15 litros consumidos. O meu gasto será igual aos litros consumidos vezes o preço por litro. E, portanto, tenho a minha primeira tabela de referência preenchida de acordo com os dados do enunciado. Vamos agora preencher a segunda tabela, que é a tal tabela de simulação. E, portanto, na tabela de simulação, eu vou começar por digitar na célula D9 o conteúdo da célula F4. Portanto, nesta célula D9, o gasto, eu vou colocar como referência este valor da célula F4. Porque é que me está a dar isto? Vamos analisar o tipo de célula que está aqui. Portanto, está com texto, não pode ser, tem que ser com número. Portanto, faço igual e agora sim vou fazer igual a F4 e, portanto, tenho aqui os meus 19,05 euros. Ora, como é que eu agora preencho a tabela toda simulando os valores? Vou preencher, vou selecionar toda esta tabela, portanto, aqui do C9 ao D12, vou aqui a dados, vou aqui a análise de hipóteses e vou aqui a tabelas de dados. E abre-se-me aqui esta nova janela, onde eu vou colocar o quê? Vou colocar na célula de entrada, na coluna, a célula C4. Ou seja, na coluna aqui vou colocar a célula C4. Porquê? Porque vou fazer variar o gasto em função dos litros, ou do litro do combustível. Portanto, igual. E, portanto, reparem que ele neste momento ficou aqui tudo a zeros. Porquê? Porque eu ainda não tenho aqui os valores do preço de combustível por litro. Portanto, vou colocar aqui o preço de referência, que posso colocar, por exemplo, igual a 1,27, que é este aqui. E agora aqui vou simular valores. Vamos supor que eu tenho aqui um 50, portanto isto significa que vou gastar 22,5 €. Se for a 1,58 vou gastar 23,7 e se for a 1,68, por exemplo, já vou gastar 25,2. Pronto, e agora vou formatar aqui estas células para ficarem com um aspecto mais interessante. E tenho assim a minha primeira tabela de simulação feita. Vamos prosseguir agora com uma segunda tabela de simulação, neste caso já com duas variáveis. Portanto, voltando aqui ao nosso fecheiro, vamos aqui a outra folha. A minha tabela de base continua a ser a mesma, portanto, os tais 300 km percorridos, 1,27, 5 euros aos 100, 5 litros aos 100 e, portanto, 15 litros consumidos, 19,05. Esta segunda tabela, então, com duas entradas, vamos fazer o quê? Vamos colocar aqui o valor do gasto, portanto vou fazer em função dos gastos, e portanto cá tenho os 19,5 euros, e vamos fazer variar o consumo. Portanto vamos supor que aqui são 5 litros, aqui são 6 litros e aqui são 7 litros aos 100. Vou centrar aqui todas as células. E aqui vou fazer variar o preço do litro por combustível. Portanto, tenho aqui 1,27 euros. Portanto, em coluna vou fazer variar o preço combustível por litro e em linha vou fazer variar o consumo em 100 km. Faço o seguinte, vou então selecionar toda a minha tabela, vou novamente a dados, vou novamente a análise de hipótese e vou selecionar também a tabela de dados. Aqui, com a diferença que não vou só, portanto, aqui preencher a célula de entrada de coluna, mas vou também preencher a célula de entrada de linha. Com que valores? Portanto, com os valores que eu pretendo fazer variar, ou seja, neste caso, na linha o D4 e na coluna o C4. Portanto, na linha D4, que é esta, e na coluna o C4, que é esta. Ou seja, em coluna o preço do combustível por litro e em linha o consumo em 100 km. Fazendo OK, cá tenho os valores preenchidos na minha tabela, que ainda está a zeros aqui porque eu não tenho valores de preço de combustível. Se eu fizer aqui entradas diferentes, por exemplo, uns 55 euros, já vou
transformar isto em euros. Uns 55 euros têm aqui o preço gasto, ou o valor gasto, se a média for 5, se a média for 6 ou se a média for 7. A mesma coisa se for, por exemplo, um 62 e a mesma coisa se for, por exemplo, um 72. Pronto. Agora só aqui uma questão de formatações. E aqui idem. E portanto temos a nossa tabela preenchida, portanto uma tabela que é de simulação, neste caso referente a duas variáveis que são, então como eu disse anteriormente, aqui o consumo a 100 km e fazer variar também o preço de combustível. Vamos agora aqui a outra situação de análise de hipóteses, que são os cenários. Ora, há aqui uma ferramenta que é o gestor de cenários, que permite criar várias simulações sobre um conjunto de dados. E para isso, vamos aqui mais uma vez recorrermos à nossa folha de trabalho. E eu tenho já aqui previamente definido, de acordo com o enunciado, portanto, um conjunto de informação onde simulamos com uma taxa de juro um empréstimo com a duração de 10 anos, com uma anuidade aqui prevista, neste caso de 6.633,39 euros e distribuídos assim ao longo dos 10 anos. Portanto, esta é a nossa tabela base de trabalho. Então eu vou criar agora aqui outros cenários, porque isto é um cenário possível, não é? É um cenário em que eu tenho esta taxa de juros com esta duração e o meu objetivo é fazer outras simulações, fazendo variar, neste caso, a taxa de juros e a duração do empréstimo. Portanto, neste caso, vou novamente ao menu Dados, vou aqui à Análise de Hipóteses e tenho aqui o meu gestor de cenários. E vou adicionar aqui um primeiro cenário, vamos lhe chamar, por exemplo, o cenário 1. Quais são as células que eu vou fazer variar? Vou fazer variar aqui a taxa de juro e vou fazer, separado por ponto e vírgula, variar a duração do empréstimo. Ora, clicando em OK, eu tenho aqui então os valores que posso introduzir para fazer a simulação. E, portanto, neste caso, eu peço-vos para fazerem uma simulação de 5% a 12 anos. Portanto, 5% a 12 anos significa colocarmos aqui só 5% e aqui a 12 anos. OK, e tenho o meu cenário 1 executado, portanto, criado. Depois vamos ainda fazer aqui um cenário 2, que é 4,5%, portanto 4,5% a 10 anos, e um cenário 3, 4,5% a 12 anos. Portanto, no cenário 2, vamos deixar as mesmas variáveis, porque são aquelas que eu estou a trabalhar. 4,5%, neste caso a 12 anos, portanto é o que está aqui pedido, perdão, a 10 anos, e o terceiro, sim, a 12 anos. Portanto, cenário 2, cá está, e vamos finalmente aqui adicionar um cenário 3, com as mesmas duas variáveis, portanto, também 4,5%, mas este sim a 12 anos. E, portanto, tenho neste momento 3 cenários. Reparem que se eu quiser vir aqui a alterar o cenário, basta clicar aqui em editar e faço a alteração de quaisquer das variáveis que estão aqui incluídas. Muito bem, então eu agora tenho aqui o meu cenário 1, que é o cenário base, o cenário 2 e o cenário 3. Portanto, se eu quiser simular agora o cenário, é só clicar aqui em mostrar. E, portanto, vamos aqui ao cenário 3, que, recorde, são 4,5% a 12 anos e o cenário 2, 4,5% a 10 anos. Portanto, vou fazer aqui mostrar. Reparem no seguinte, como esta tabela inicial está preparada para somente 10 anos, portanto, os dois últimos anos não são mostrados aqui, portanto, eu teria que replicar aqui estas duas últimas linhas e fazer mostrar aqui os anos 11 e 12. Se eu for aqui ao cenário 2 e clicar em mostrar, reparem que os valores todos alteram e são mostrados aqui de acordo com as novas variáveis do meu enunciado, que são, neste caso, as do cenário 2, 4,5% a 10 anos. Voltando aqui então ao meu cenário 3, se eu clicar aqui em mostrar, vou fechar aqui e, portanto, reparem que o cenário 3 tem 12 anos, portanto, bastava eu abrir aqui estas duas novas janelas e cá tenho, portanto, estas duas novas linhas e cá tenho os meus anos 11 e 12. Se eu pretender criar relatórios, tenho aqui duas hipóteses de o fazer. Portanto, voltando aqui à minha folha,
aqui ainda dentro do gestor dos sumários, eu tenho aqui nesta última opção, sumário. E neste sumário eu tenho aqui dois tipos de relatórios, sumário do cenário e um relatório da tabela dinâmica. Ora, no sumário do cenário, eu posso fazer aqui então portanto, um relatório fazendo variar aqui neste caso a anuidade, por exemplo, em que seleciono neste caso a célula E3, basta clicar em OK e ele vai gerar aqui uma nova folha, como vocês veem, onde tenho aqui o sumário do cenário, com os valores atuais e os cenários 1, 2 e 3. Portanto, o atual, neste caso o que está selecionado, é este 4,5% a 12 anos, que é um dos 3 cenários que eu tenho criados. Portanto, tenho aqui os 3 cenários, 5% a 12 anos, 4,5% a 10 anos e 4,5% a 12 anos. É claro que depois toda esta tabela a partir daqui pode ser parametrizada alterando as configurações dos tamanhos de letra, tipos de letra, cores, etc. Tudo aquilo que vocês depois quiserem fazer. Voltando aqui aos cenários, tenho aqui uma segunda hipótese, que é no gestor de cenários e aqui no sumário fazer um relatório de tabela dinâmica, tal como está aqui solicitado. Portanto, há aqui a escolha simplesmente dos dados para a tabela dinâmica. Mais uma vez, posso selecionar aqui esta célula, em função desta célula, e reparem que ele constrói-me aqui um valor de tabela dinâmica, onde aqui os rótulos de linha são os vários cenários, e aqui tem os valores, neste caso da célula que eu escolhi, que é a célula E3, que é a célula do pagamento. Portanto, recordo que é esta célula aqui da anuidade total que eu vou pagar, e que me aparece aqui, portanto, em função desta célula E3, depois com todas as configurações que vocês também possam querer fazer, nomeadamente até aqui à questão do título. Se, por exemplo, vocês quisessem colocar aqui a anuidade, poderiam fazê-lo, ou outras formatações que considerem adequadas. E, portanto, na realidade, é tudo isto que se pode fazer aqui com o gestor dos cenários, portanto, simulação de vários tipos de cenários possíveis, fazendo aqui variar, neste caso, duas variáveis. Vejamos agora mais uma opção de análise de hipóteses, que é a função atingir o objetivo. Vamos supor que ainda neste nosso exemplo dos quilómetros percorridos e do preço de combustível por litro, que eu tinha, portanto, esta condição, que eram 450 km percorridos, preço do combustível por litro, neste caso 1,65 €, uma média de 5 km aos 100, portanto, 22 litros e meio consumidos, num custo total de 37,13 €. Isto representado aqui nesta folha de trabalho. Se formos aqui a dados, vamos aqui à análise de hipóteses e temos aqui então uma outra opção que é o atingir o objetivo. Vamos selecioná-la e vamos supor então o seguinte. Vamos imaginar que o meu gasto será no máximo um valor de 30 €, ou seja, eu só tinha 30 € para gastar em combustível e, portanto, esse é o meu objetivo a atingir. Portanto, referente a esta célula G5, que é a célula do gasto. Por alteração de que célula? Muito bem. O que é que eu posso alterar? Eu não posso modificar o preço do combustível, porque não é uma variável que dependa de mim. Também não posso alterar o consumo do meu carro, porque isso é uma característica do veículo. Então, eu vou ter que modificar aqui e mexer em função dos quilómetros percorridos. E, portanto, coloco aqui a alteração da célula C5. Vamos clicar em OK. E reparem o que é que acontece. Acontece que para esta condicionante do gastar somente 30 €, que é o valor que está aqui, eu só posso então percorrer 363,6 km. Portanto, é este o funcionamento da função atingir objetivo e é este o propósito dela. Portanto, em função de um objetivo que eu tenho, que é gastar no máximo os 30 €, então eu faço variar aqui, neste caso, os quilómetros percorridos e dá-me aqui então o valor máximo que eu consigo obter. Vamos agora ver a função solver, que é uma função que o Excel nos disponibiliza e que nos permite resolver muitos problemas em que temos várias restrições em simultâneo. Temos aqui um exercício em que uma empresa tem determinado orçamento previsional de 2.600.000 €, distribuído por estas rúbricas, salários, equipamentos, publicidade, etc., e que fazem um total de 2.600.000 €, sendo que cada uma destas rúbricas tem esta percentagem em relação ao total.
Ora, o que é que nós pretendemos? Pretendemos, de repente, alterar a nossa previsão de orçamento, que passa de 2.600.000 euros para 2.300.000 euros. No entanto, temos aqui algumas restrições, tais como os salários não podem ser alterados, terão que ser sempre 1.456.000 euros. Portanto, isto corresponde a esta célula C5 ter esse valor fixo, 1.456.000 euros. Por outro lado, os serviços a terceiros também nunca podem ser inferiores a este valor de 400.000 euros. E, por último, investigação e desenvolvimento deverá ter uma percentagem de pelo menos 3% em relação a todo o orçamento, que neste momento, recordemos, é de 2.300.000 euros. Claro que nenhuma das rubricas, nenhuma das áreas poderá ter um valor inferior a zero. Então, voltando aqui à nossa folha, como é que eu vou calcular isto? Vou começar por me posicionar, por exemplo, aqui na célula C17 e vou aqui fazer a soma, novamente, destas rubricas todas, que me dá os tais 2.600.000 euros. Pronto, então vou colocar aqui, esta vai ser aqui a minha função objetivo. Ou seja, vai ser o valor que eu pretendo atingir aqui, os tais 2.300.000 euros nesta célula. Vou aqui a dados e tenho aqui disponível a opção Solve. Se ela não estiver aqui disponível no Excel, podem ir aqui a fecheiro, opções, e aqui nos suplementos, portanto, clicando aqui em suplementos, no gerir os suplementos de Excel, portanto, ao fazerem ir, aparecem aqui, como veem, já está selecionado, portanto, já me aparece lá aquela opção do suplemento Solve. Portanto, terão que fazer isto, caso ainda não tenham disponível no Excel esta opção. Clicando aqui, então, ele abre esta janela. Esta janela, primeiro, eu vou começar por indicar aqui qual é a célula que contém o meu objetivo. Neste caso, será a célula C17. Depois, tenho que indicar aqui qual é o valor que eu vou ter como máximo. Ele já me está aqui previamente definido, porque, entretanto, eu já tinha feito aqui essa experiência, mas, portanto, se não estivesse, eu teria que colocar aqui os tais 2.300.000. Depois vou ter que indicar aqui quais são as células que eu vou fazer variar, ou seja, são todas estas que fazem parte das várias rubricas do meu orçamento. De seguida, vou ter que adicionar então as restrições que eu tenho. E as restrições que eu tenho, ao clicar aqui, vou dizer que esta célula em concreto tem que ser igual a 1.456.000. E vou adicionar esta regra. Segunda regra, tenho então que os meus serviços a terceiros, ou seja, esta minha célula, tem que ser sempre maior ou igual que os tais 400.000 euros, que é o que me diz o enunciado. E vou adicionar também esta regra. E por fim, investigação e desenvolvimento, que é esta célula aqui, tem que ser pelo menos, ou seja, maior ou igual que o quê? Que a minha previsão agora dos 2.300.000 vezes os 3%. Ou seja, segundo o enunciado, portanto, segundo o enunciado, este valor tem que ser sempre superior a pelo menos 3% dos 2.300.000. E isso então terá que ser o C10 maior ou igual que 3% vezes os 2.300.000. Vou adicionar, faço OK. E portanto reparem que já tenho aqui as três condições. Depois não posso esquecer que, se caso não esteja selecionado, selecionar aqui esta opção, que é tornar não negativas as variáveis não constrangidas, isto para garantir que não me vão aparecer aqui valores negativos. Portanto, neste momento tenho todas as minhas condições reunidas aqui nestes parâmetros do solver. Tenho a função definir objetivo ser gerada na célula C17, tenho a alteração das células do C5 a C11, ou seja, aqui as várias rubricas do meu orçamento, tenho as três restrições que o enunciado me dá, estou aqui a garantir que todas as rubricas são pelo menos maiores ou iguais que zero e faço então o resolver, o que me vai permitir então obter aqui um orçamento previsional dos tais 2.300.000, sendo que estão garantidos os salários com este valor, equipamentos passaram a ter este valor, serviço a terceiros 400.000 euros, investigação e desenvolvimento 69.000 euros, e reparem que houve aqui três rubricas que ficaram a zero, ou seja, o Excel foi distribuir todo o meu valor
portanto, da primeira para a última condição, para a última rúbrica, neste caso, sendo que, como eu não tinha aqui mais nenhuma restrição de que, por exemplo, a publicidade, o material de escritório e outros tinham que ter aqui valores, ele colocou-me a zero, distribuindo inicialmente por todas as outras rúbricas.